Olá, eu sou Anderson Piotto. Nós estamos meditando nos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmo número 2 e nós vamos ler os 3 primeiros versos inicialmente, que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É bem curioso esses 3 primeiros versos, porque eles retratam o estado da raça humana. A raça humana, ela pensa coisas vãs, e uma das coisas vãs que ela pensa é justamente que pode viver sem Deus. O verso 2 ele fala assim: olha, sacudamos de nós os seus laços, vamos romper de nós as suas ataduras. É como se eles dissessem: vamos romper as nossas ligações, vamos acabar com a nossa submissão. E esse texto ele traz uma ideia de rebelião. Nós não queremos estar sujeitos, nós não queremos nos submeter, e essa é a posição natural do homem em relação a Deus. A primeira rebelião humana, que foi a de Adão no Éden, ela refletiu em uma espécie de genoma de rebelião que foi imputado a todos os seres humanos. Então, todo ser humano ele já nasce com esse instinto de rebelião contra Deus, de revolta contra Deus. A prova disso é que todos os profetas na Bíblia, quando eles falavam a verdade de Deus, eles eram tidos como inimigos do povo. O próprio Cristo, quando veio, ele foi odiado pelos fariseus, principais sacerdotes, escribas e religiosos do seu tempo. Homens que se diziam servos de Deus odiavam o próprio Deus na pessoa do seu Filho, porque Cristo ele tinha compromisso com o Pai e com a verdade, ele veio para glorificar o Pai. Então os homens odiavam isso e não queriam estar debaixo do jugo de Cristo, tanto que por ordem de Deus e por decreto de Deus, antes da fundação do mundo, mataram a Cristo, ou Cristo se entregou, como você queira ver. Então o homem ele é oposto à verdade, e Paulo ele escreve aos Gálatas dizendo assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Então quando Deus ele traz a sua palavra a nós vemos que ela é bem diferente, a palavra de Deus é bem diferente daquilo que nós somos, e a palavra de Deus nos chama a vivermos uma vida submissa, uma vida de servos diante do Senhor. Não há uma relação de igualdade entre o homem e Deus, isso nunca vai existir. Deus sempre vai ser superior e nós inferiores. Deus é sempre Senhor e nós somos servos. A Bíblia ela traz 2 palavras para essa relação. Uma é a palavra grega chamada Kyrios, que significa Senhor. Deus muitas vezes é chamado de Kyrios, e nós somos chamados de doulos, que significa escravos. Então há uma relação entre o homem e Deus, uma bendita escravidão estabelecida pelas correntes do amor entre o homem e Deus. Só que muitos não querem estar debaixo dessa servidão, querem sacudir as suas ataduras e não estar debaixo da submissão a Deus. Só que a palavra ela diz assim que isso é um pensamento vão, isso não é possível. Queira o homem ou não estar ou não submisso a Deus, ele vai estar, não tem jeito. E aqui nesse texto a Bíblia dá uma ênfase a isso, que os reis da terra se levantam, eles se macomunam, eles se reúnem para sacudir as suas ataduras. A palavra fala que naquele grande dia, os reis e os poderosos, eles dirão: montes e rochedos, cai sobre nós e nos esconde da face daquele que está sentado no trono. Um dia Deus se manifestará a toda a raça humana e diz a Bíblia que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram.
né? Então eu creio que é muito melhor nós estarmos em sujeição do que estarmos em rebelião, né? Então, um pensamento totalmente vão, esse pensamento de tentar sacudir as nossas ataduras de Deus, né? Vamos ver o verso 4 agora, né? Diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, né? Na sua ira e a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, quando Deus ele vê isso aí, os homens tentando sacudir as suas ataduras, Deus ele ri, né? Porque isso para ele é algo engraçado, hilário, né? Como se você pegasse, né, algo pequeno e você o colocasse dentro de uma limitação, de um espaço, né? De uma proteção, né? E aquele ser sem nenhum tipo de poder para isso tentasse escapar. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha umas ideias um pouco estranhas, sabe? Eu peguei uma formiga, né, e coloquei ela dentro de uma caixinha de fita cassete. Não sei se você lembra disso, das fitas cassete. Eu peguei uma caixinha de fita cassete, coloquei uma formiga lá, uma formiga daquelas que vive ali no mato, cortando folha, né? Eu peguei uma formiga dessa, coloquei lá e enchi de açúcar, né? Achando que eu ia poder cuidar da formiga o tempo todo. E a formiguinha ficava lá, claro que depois ela morreu, né? Mas era impossível ela sair de lá, né? Era um lugar, era um escopo que ela não podia escapar dele, né? E o homem é assim, né? Ele está em um escopo onde ele não pode escapar de Deus, não tem como ele escapar, né? Então o Senhor ri quando o homem tenta escapar. E a palavra fala que Deus na sua ira os responderá. A rebelião, desde quando a história visível e invisível existe, ela nunca agradou a Deus, né? A rebelião nunca foi do agrado do Senhor. A prova disso é a queda de Lúcifer, quando tentou se rebelar contra Deus. A prova disso é a expulsão de Adão do Jardim do Éden, quando ele tentou se rebelar contra Deus. Então Deus, ele responderá à rebelião, e Deus responderá na sua ira e no seu furor. A palavra fala sobre um Deus de amor, mas a mesma palavra fala de um Deus de ira. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no mesmo capítulo de João 3, no último verso, fala assim, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então Deus, ele também é um Deus que responde com ira. Quando a pessoa ela vive em rebelião contra Deus e não quer se submeter às suas ordenanças. E no verso 6, olha, eu constituí o meu rei, né? Eu constituí o meu rei sobre Sião. Né? Lá no verso 2, os reis se levantam, né? Eles se unem contra Deus. Né? Nós vemos, por exemplo, na Paixão de Cristo, onde Pilatos, né, e Herodes, eles se levantam. Né? Pilatos era um governador, Herodes era um rei, né? Então eles se levantam ali e se reúnem contra Cristo, né? Mas em resposta a isso, Deus ele dá um decreto, olha, eu constituí o meu rei, né? É um rei que eu prometi, né? Desde os tempos antigos a Davi, haveria um que sentaria no trono e esse trono seria eterno. Né? Daniel interpreta, né, uma visão de um rei chamado Nabucodonosor, que vê uma estátua com cabeça de ouro, né, braços de prata e assim vai. Né? Cada parte daquela estátua é uma nação. E aí vem uma pedra lançada do alto, sem mão humana, porque é algo que vem do céu, algo divino, e essa pedra ela destrói aquela estátua, né? Aquilo significa um reino eterno, né? E quem é o rei deste reino eterno, desse reino divino que será estabelecido? Cristo, né? Então a resposta de Deus aos reis e grandes que querem se levantar não adianta vocês se unirem, não adianta vocês se organizarem, vocês se mancomunarem, né, contra o meu reino. Não adianta, né? Não adianta isso, porque eu estabeleci um rei, né? E esse rei ele é eterno, ele não pode ser tirado do seu santo lugar. Quando fala Sião, né, fala de um monte que ficava ali em Jerusalém, né, e esse monte era uma colina, na verdade, né, e ali era onde estava o templo, né? Ali significava o local ali de adoração a Deus.
né? Então é um reino que exige adoração, é um reino que chama a raça humana a vir e adorar a Deus, né? Vamos continuar lendo, verso 7 fala assim, olha, proclamei o decreto, né? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Né? Fala o decreto do Pai em relação ao Filho, né? Em relação a Cristo. Olha, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, né? E nada pode mudar isso. E fala também sobre uma oração, olha, pede para mim, né? E eu vou te dar as nações por herança. Nós vemos na Bíblia exemplos de Cristo orando muitíssimo, né? E certamente essas foram uma das orações de Cristo, né? Pai, dai-me as nações. E Deus deu as nações a Cristo, porque a palavra fala em Apocalipse, né, que Cristo ele virá e com vara de ferro ele regerá as nações. Cristo estabelecerá o seu reino aqui e todos terão que responder a Cristo, né? Isso não pode ser mudado. E o versos 10 ao 12 fala assim, olha, agora, pois, ó reis, né? Sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor e alegrai-vos nele com tremor, né? Então a palavra diz assim, olha, vamos servir a Deus, né? E essa servidão a Deus é uma servidão que ela nos traz alegria, né? Não é uma servidão meramente rústica, né? É dura, uma servidão repleta de rancor, puxa, eu estou servindo sem querer. Não, a servidão ao Senhor é uma servidão repleta de alegria, né? E a palavra nos convida a servir a Deus com alegria. E diz assim, olha, sejam prudentes, né? Vocês precisam ser instruídos. E a palavra fala lá em Hebreus, olha, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, né? Ou seja, vamos nos deixar ser instruídos, né? Vamos abaixar a nossa cabeça quando o Senhor falar. Vamos mudar essa nossa atitude, né? E deixar a rebelião e viver para o Senhor, né? E o verso 12, para encerrar, ele fala assim, olha, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco lhe inflamará a ira, e bem-aventurados os que nele se refugiam, né? Fala mais uma vez de uma atitude de submissão a Cristo, né? O beijo traz a ideia de submissão, né? Traz a ideia tanto de relacionamento quanto de submissão, né? Caso essa submissão não aconteça, esse mesmo filho que hoje oferece o seu amor, amanhã julgará com ira aqueles que não lhe beijarem, aqueles que não se submeterem a ele. Então nós vemos nesse salmo, irmãos, que ele está repleto de padrões, né, de relação com Deus, né? E o padrão o homem é servo, não adianta ele querer ser senhor, não adianta ele querer se rebelar e mudar isso, tá? Então, homem, ocupe o seu lugar diante de Deus, se submeta a Deus, porque Deus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele estabelece o seu reino e ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar isso. Nós vemos na antiguidade um rei chamado Nabucodonosor, que ele vendo toda a glória da Babilônia, que era o lugar onde ele reinava, né? Era um reino muito poderoso do mundo antigo. Ele disse para si mesmo, essa é a Babilônia que eu edifiquei para a magnificência da minha glória. E a palavra fala que lhe veio uma voz dizendo, tu serás tirado entre os homens e colocado entre os animais e passarás 7 tempos, né, até que você perceba que o Altíssimo reina sobre todos os reinos. Então ele foi tirado do seu reino, ele perdeu o seu juízo e foi pastar com os animais, né? Foi comer com eles. E a palavra fala que cresceu em Nabucodonosor penas como penas de águia, né? E depois que passou esses 7 anos, esses 7 tempos, ele olhou para o alto e viu que o seu juízo lhe voltou, né? E quando ele percebeu isso, viu o estado que ele estava como um animal, né? Sendo o rei poderoso que ele era, ele foi pastar com os animais. Ele falou assim, realmente, o Senhor é altíssimo, Ele reina, Ele estabelece os reinos da maneira que Ele quer e ninguém pode resistir à sua vontade. Deus é soberano e nós não somos.
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.